Hey, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E deixa eu só perguntar já de cara, por acaso, nesse momento, você está me ouvindo atrasado para alguma coisa? Nesse momento, você está indo para algum lugar, está indo fazer alguma coisa, ou encontrar com alguém que você já deveria estar lá, mas mandou um WhatsApp assim: tô chegando em 5, hein? Mas já tá atrasado pra caraca. Eu era esse tipo de pessoa. Vivia atrasado. Até o dia que eu me senti ofendido por estar sempre atrasado e também comecei a perceber a desonra que eu causava na vida das pessoas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, você é muito bem-vindo aqui. Se você está chegando hoje, eu sou o Fernando Guerreiro e esse é o Holy Flow 7.8 Cast, onde você vai ouvir sobre treino, inspiração, corpo, alma, espírito, mente. Eu quero tirar você do ponto de inércia e te levar o mais próximo que você puder dos seus resultados, despertando e potencializando a sua vida. E recentemente eu comecei a observar nesse ciclo de Ironman, onde cada 10 minutos importa. Imagina que eu tenho que rodar em mais ou menos 10, 12 horas de bike por semana. Tem que correr mais ou menos 5, 6 horas por semana. Natação aí 4, 5 horas por semana. Começa a ficar extremamente concorrido qualquer minuto. E no meio disso tudo, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma empresa, eu lidero um ministério, tinha tantas outras coisas, porque eu decidi cortar um bando de coisas da minha vida, mas eu percebi que eu estava sempre atrasado, estava sempre correndo atrás do horário, e aquilo começou a me deixar irritado, começou a me deixar frustrado, e eu fui descobrir a raiz disso. E sendo muito vulnerável aqui, eu descobri 2 raízes do meu atraso. Uma, provavelmente você também sofre com isso: redes sociais. Cara, a gente trabalha muito com rede social. Então, eu contava a história para mim mesmo que eu tinha que estar ali na rede. Eu contava a história que eu tinha que investir tempo naquilo. Mas não necessariamente eu estava colhendo frutos do tempo que eu estava investindo. Na maior parte do tempo, vou falar baixinho, eu estava me distraindo, porque talvez essa verdade está gritando dentro de você agora. Era só uma distração na minha vida. E o outro era entregar tempo para muita gente o tempo todo. Guerreiro, então, não posso mais socializar. Não, você deve socializar no tempo certo, pela quantidade de tempo certo e com as pessoas certas. Então, eu comecei a entender, olha isso, a minha carência estava me levando para um lugar de ter que estar o tempo todo ajudando pessoas para me sentir saciado. Só que uma das coisas que eu não estava percebendo era quanto eu desonrava aquilo que já estava na minha agenda. E se você começar a olhar compromissos que você já tem como princípio de honra, você vai começar a perceber que um simples atraso não é uma questão de tempo, é uma questão de princípio e valores. Eu falei, eu quero mudar isso na minha vida. Então, uma das coisas que eu fiz, cara, eu preciso passar menos tempo nas redes sociais. No início, eu apaguei o aplicativo. Hoje eu tenho quem me ajude com a minha conta, mas eu apaguei o aplicativo. E é muito doido. No meio do dia, eu abria meu celular para fazer alguma coisa. Adivinha qual aplicativo inconscientemente os meus dedinhos procuravam? Sim, senhoras e senhores, o Instagram. E não tinha mais Instagram. Aí sabe para onde eu ia? Para poder me relacionar com pessoas e conteúdo? Para o meu e-mail. Mas o meu e-mail só tinha coisa corporativa. Eu falei, não tá legal. E eu comecei a me desapegar disso, o que foi muito bom,
Comecei a ganhar muito tempo na minha agenda, com certeza. Aí, como resolver a questão de pessoas? E vamos lá, eu lido com pessoas. Só no nosso clube de treino, só no Holy Flow, são 400 pessoas. Gente, por culto da nossa igreja, do nosso grupo de jovens, são mais de 500 pessoas. Os projetos que eu toco, de treino, evento, é sempre lotado de pessoas. E como eu sempre trago conteúdo, obviamente que surgem as dúvidas. E as pessoas depois querem conversar. Tá errado? Não. Agora, o que estava errado? Era eu programar uma agenda onde 10 minutos depois de terminar um treino, por exemplo, eu já deveria estar indo em outro lugar e eu ficava ali conversando, perdendo tempo, me atrasava para o próximo. Então, era uma questão de gestão dessa agenda. O que eu comecei a fazer? Pedir licença para as pessoas e ir embora. E isso começou a me dar muita liberdade. E eu comecei a perceber que as pessoas não precisam da minha ajuda. Eu comecei a perceber que eles só querem desabafar. Eu não vou resolver o problema de ninguém. Isso é uma decisão pessoal. E quando eu tirei esse peso dos meus ombros, ficou muito mais leve usar a vitamina N. Fala comigo, vitamina N. Vitamina não. Guerreiro, posso falar um pouquinho com você? Agora, não. Vai ter o tempo certo. E eu comecei a trabalhar, então, com as emoções certas, na intensidade certa, na hora certa. Isso me levou para uma reflexão. O quanto a minha família sofria com o meu atraso. Se você parar para meditar sobre isso agora, as pessoas que você mais ama, que estão próximas de você, elas estão sofrendo muito por você viver de forma desorganizada. Seja com o teu horário, com as tuas finanças, com a tua saúde, qualquer tipo de desorganização na tua vida hoje é uma disfunção que ofende, ataca e desonra diretamente as pessoas que convivem com você. E quando eu entendi isso, eu comecei a perceber realmente o efeito disso na minha família. Exemplo, para sair de casa, os minutos que antecediam o momento que a gente tinha combinado. Era um estresse, era um caos, era pesado. 2 filhos, um faz cocô, troca a fralda, o outro suja a roupa, troca. A esposa não está pronta, eu chego em cima da hora. Caos, 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 caos. Eu falei, chega! Não quero mais viver isso. Então, esses últimos tempos têm sido incríveis da forma leve que a gente tem levado o horário, principalmente porque a gente não tem se distraído mais. Mas, queridos, eu parei de consumir rede social. A rede social por si só, falando mais do Instagram, que era o que eu usava, ela tem um poder absurdo de liberar aquela dopamina barata. Então você fica ali, viciado naquilo. Dopamina, dopamina, dopamina. Tá bom, eu cortei toda essa fonte de dopamina. E agora? De onde vem a nova dopamina? Eu vim buscar de fato no treino mais prazer ainda. Eu vim buscar no meu checklist do dia mais prazer ainda. Eu fui buscar nas minhas metas prazer, relacionamento com a minha família, com os meus filhos, prazer. E quando eu falo prazer, não é que precisa me dar prazer, é o reconhecer circunstâncias que acontecem no dia a dia que me enchem de dopamina. Não é tipo assim, tudo que eu faço agora é pelo prazer momentâneo. Não é isso. Mas eu posso reconhecer muitas coisas ao longo do dia acontecendo que vai eliminar. O meu dia foi uma M. Eu tenho certeza que se você parar agora para meditar sobre os teus últimos 2, 3 dias, vai ter muita coisa legal que você vai ter que lavar a sua boca porque você foi ingrato e você só conseguiu perceber as coisas difíceis que você viveu e você não reconheceu que teve muita coisa prazerosa que você viveu também. Voltando, como eu substituí isso? Eu estou numa dieta extremamente limpa e
Esses dias eu comentava com a Priya, minha esposa, como me dá alegria de ser livre e feliz na hora de pôr comida no meu prato. Por quê? Muitas pessoas, talvez você que está me ouvindo, chega no horário de uma refeição ou no meio da tarde, você está viciado em comer coisas que te dão prazer por causa da gordura, do doce, ou só da sensação de pedir algo. E não necessariamente pela questão nutricional. Eu estou muito feliz porque eu me libertei disso. Domingo à noite, pô, aquela pizza e tal, pô, legal. Mas se tiver um pratão de comida e eu conseguir comer todas as calorias que eu preciso limpas, isso me dá um prazer absurdo. Porque eu sei que na segunda o pau vai quebrar no meu treino e eu preciso do meu corpo nutrido. Olha como eu conectei um ponto ao outro. Se meu corpo está nutrido, eu consigo performar no treino, prazer de novo, porque a cada treino que eu faço, o meu Ironman chega mais perto, meu nível de prazer está lá em conquistar aquilo. Eu começo o meu dia, quero ter meu encontro com Deus, isso é prazeroso para mim. Endorfina, dopamina. Eu começo, meus filhos chegam, me abraçam, de novo, endorfina, dopamina. Tem uma regra aqui em casa. Eu chego do trabalho para almoçar ou depois do expediente. É festa em casa. A gente se joga no chão, a gente brinca, a gente se diverte. Por quê? Eu preciso quebrar o meu circuito de cortisol para começar a derramar endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, hormônios que vão me dar prazer, vão me dar alegria, sensação de bem-estar. Isso é um circuito que eu estou treinando para viver. Imagina se você for intencional em um circuito da sua vida assim também. E por que eu falo isso? O Instagram hoje é um vício que você tem. Ele libera para você químicas que você está dependente. Se você tira de uma vez só, você vai se jogar em outra coisa. Pode ser o doce, pode ser dormir, qualquer outra coisa que te dê dopamina barata. Então a minha dica é, se você vai romper com aquilo que você está viciado hoje, já esteja pronto para uma substituição à altura que não vai te dar abstinência. Isso aqui é um ponto muito importante. E, cara, quando eu cheguei para a Pri, falei assim, me perdoa pelos atrasos da minha vida e o quanto eu comprometi a nossa paz de espírito. Foi uma leveza em mim, uma alegria nela, e nós conseguimos agora ter muito mais, até paciência um com o outro. Então também quero te encorajar, se você tem comprometido a paz de espírito das pessoas ao teu redor, por falta de consciência e organização, cara, pega agora e vai pedir perdão. Cara, vai pedir perdão por toda ofensa e desonra que você tem feito por coisas que você acha que nem são importantes, mas estão ofendendo as pessoas e você não percebe. Isso vai trazer uma libertação que você não tem ideia. Então, ultimamente, essa cultura do não atraso tem me feito até abrir mãos de alguns projetos que eu achava que era interessante, mas quando eu fui perceber, não estava na hora certa de fazer. Mais uma vez, que libertação. Então uma coisa que ficou muito clara para mim é, libertação de alguma coisa aqui que você tem que escrever, gera liberdade para. Então eu vou falar do meu caso. Libertação de rede social gerou liberdade para tempo de qualidade com a família. Olha que interessante isso. Aquilo que você passa por a libertação de, gera liberdade para. E a minha pergunta é, o que você precisa se libertar hoje? E outra, você sabe que um bom antídoto para tudo isso é um treino com propósito. É aquele treino que você pode falar, nunca foi só um treino. Então se você está num limbo da sua vida, começa a colocar uma meta e um propósito claro e vai se exercitar. Por isso que o Holy Flow 7.8 Cast está aqui. É para você parar com isso aí que você está fazendo e começar a ter uma vida nova. Fazer as coisas com sentido, com objetivo e com paixão. E esse
é o meu grande apelo para hoje. Muda agora as suas decisões. Não pensa que é pequeno demais, que não está prejudicando ninguém. Além de prejudicar você no interno, está prejudicando as pessoas no seu externo. Muda agora, toma essa decisão. Você já sabe no seu íntimo do que eu estou falando. Você não precisa parar para pensar e descobrir. Já está gritando aí dentro de você. Agora é só tomar a decisão e viver essa transformação. E eu estou aqui, à sua disposição, para te ajudar nesse processo. Porque o Holy Flow não é só um podcast. O Holy Flow não é só um grupo de corrida. É uma comunidade para despertar e potencializar a sua vida. Vem com a gente. Já fica ligado aí nos próximos episódios. Tem muito conteúdo, pancada. Compartilha com seus amigos. Chama todo mundo. Porque toda segunda-feira é conteúdo novo. É episódio fresquinho para você. Nunca esqueça. Holy Flow 7.8 Cast. A sua dose de inspiração na prática.